Continuando com as apresentações, agora a apresentação é sobre eficiência tributária municipal e seus determinantes, uma abordagem semiparamétrica para via regressão beta, do Luiz Henrique dos Santos Fernandes, do TC da Paraíba. Falar um pouco sobre ele é bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval, mestre em Economia do Setor Público pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente exerce o cargo de auditor de contas públicas do Tribunal de Estado da Paraíba. Por favor, recebam o Luiz Henrique. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique, sou auditor do Tribunal de Contas da Paraíba. Estou muito feliz em estar aqui e vou apresentar hoje para vocês o meu trabalho de mestrado, de título Eficiência Tributária Municipal e seus determinantes, uma abordagem semiparamétrica via regressão beta. Bem, o currículo já foi falado, um resumo. Esse estudo originou-se na minha dissertação de mestrado, que tive o prazer de ter como orientadora a professora Maria da Conceição Sampaio de Souza. Foi apresentado esse ano na conferência trienal da IFOS, lá em Quebec. E o objetivo principal é mensurar a eficiência tributária de municípios do estado da Paraíba e estimar seus determinantes. E como objetivo secundário, evidenciar a qualidade do ajuste da regressão beta em relação à regressão por mínimos quadrados ordinários. Bem, estratégia empírica foi utilizado o modelo MDEA beta, que é uma abordagem semiparamétrica em 2 estágios. No primeiro estágio, utilizei uma análise em voltaria de dados múltipla, MDEA, com retornos de escala constantes e em soma orientada, utilizando o software MDEA. E o segundo estágio, o modelo de regressão beta, com dispersão constante e dispersão variável, usando o R e pacote beta-regra. Foram selecionados 210 municípios dos 223 municípios da Paraíba e foram utilizadas as bases de dados do TCE e do IBGE. Em análise envoltória de dados, como nosso colega Felipe já especificou, é uma técnica não paramétrica de mensuração de eficiência, cujos scores de eficiência são calculados com o uso de métodos matemáticos de otimização, no caso, programação linear. Define-se uma fronteira de eficiência com base nos insumos e produtos das DMUs, Decision Making Units. Okay? O MDEA é uma extensão do DEA, foi proposto por professor Stozik, da UFPE, e Fittipaldi, cujo resultado consiste em uma média das eficiências calculadas para cada DMU, considerando todas as possibilidades de escolha de variáveis usadas como insumos e produtos. A grande vantagem é que o método elimina a escolha aleatória de variáveis e aumenta o poder discriminatório do DEA. Bem, o algoritmo do MDEA, inicialmente nós identificamos os conjuntos com N insumos e N produtos considerados relevantes. Posteriormente, escolhas sucessivas de N insumos e M produtos. O DEA, então, aplicado a cada combinação de subconjuntos de insumos e produtos para todas as DMUs. Temos, portanto, um total de 2 elevado a N menos 1 vezes 2 elevado a M menos 1 combinações possíveis. Aí, com os dados obtidos, extraem-se as médias. Uma média para cada DMU. Bem, essas são as variáveis utilizadas no modelo MDEA. Como inputs, nós selecionamos a despesa corrente das secretarias de Receita, Administração e Finanças, empenhada na função Administração, e também o número de servidores dessas secretarias. Bem, o motivo da escolha dessas 3 secretarias é porque alguns municípios tinham apenas a Secretaria da Receita, alguns não tinham Receita, tinham Administração e Finanças em uma unidade orçamentária, e outros tinham só administração e também finanças. Então, acho que foi a melhor maneira de equacionar esse problema. E como outputs, nós utilizamos as receitas tributárias, né? Receita arrecadada de IPTU, Imposto de Renda retido na fonte, TBI, ISS, taxas e contribuição de melhoria. E como variável de escala, população estimada.
Agora, falar um pouco sobre a regressão beta. No modelo de regressão beta, a variável dependente assume valores no intervalo 0 e 1. Então, assim, aplica-se a scores de eficiência. Ela é baseada numa função de densidade de distribuição beta, em termos de dois parâmetros que indexam a distribuição. No caso aqui, y em função de p e q. P e q maior que 0 e a função gama, certo? E o y entre 0 e 1, como eu havia falado. Ferrari e Cribari Neto é um professor da UFPE também, propuseram uma parametrização diferente, fazendo mi é igual a p sobre p mais q e φ é igual a p mais q. Nesse caso, nós dizemos que y tem uma distribuição beta com média mi e parâmetro de precisão φ. E na regressão beta, o pesquisador pode escolher a função de ligação que melhor se ajusta ao modelo. Ela tem essa figura da função de ligação, certo? As funções de ligação mais usadas são logit, probit, log-log, log-log complementar e count. Esse modelo de regressão beta que eu mencionei, ele tem um parâmetro de precisão constante. Então, Simas, Barreto, Souza e Rocha propuseram uma estrutura de regressão para o parâmetro de precisão, combinando no modelo de regressão beta com dispersão variável. Em 4, nós temos a estrutura de regressão em notação matricial para mi, que é para média, e em 5, nós temos a estrutura para φ, que é o parâmetro de precisão. Aqui nós temos as variáveis contínuas utilizadas nos modelos de regressão. Vou falar bem rapidamente, escolhas de eficiência, como variável dependente, razão entre receita tributária e receita corrente, razão entre as transferências de capital e receita corrente, razão entre as transferências constitucionais e a receita corrente per capita, valor adicionado ao PIB pelo setor agrícola, pelo setor industrial, pela administração pública, índice de concentração de Herfindahl aplicado aos tributos municipais, índice de transparência na gestão e grau de urbanização do município. E aqui as variáveis DAMI, que é o seguinte, 1 se o município pertence a determinada mesorregião e 0 caso contrário. Agora um breve diagnóstico dos municípios paraibanos, com dados de 2016. Em 2016, os municípios arrecadaram um total de 709.500.000. 51% desse valor foi relativo a ISS, 20% imposto de renda retido na fonte, 16% TBI e apenas 12% de IPTU. Você vê que na base de dados alguns municípios assim, não arrecadaram nada de IPTU nem de TBI, arrecadando apenas imposto de renda retido na fonte e ISS. Isso porque quando a prefeitura empenha despesa, determinados elementos de despesa e determinadas funções também, de objetos, o contador naturalmente deduz esses tributos e já contabiliza como receita do município. Então, nesses municípios, o fisco é o contador e o tesoureiro. E aqui nós temos um gráfico de dispersão, temos os municípios no eixo horizontal, e o nível de arrecadação no eixo vertical. Lá em cima nós temos a capital, João Pessoa, seguido ali do município de Campina Grande, que são os dois maiores municípios do estado da Paraíba. A gente percebe que a grande maioria dos municípios tem um nível muito baixo de arrecadação. E mesma coisa para o imposto de renda retido na fonte, ISS, e para o custo da máquina de arrecadação. São aquelas variáveis utilizadas como insumos, a despesa e o número de servidores. E agora, o resultado do primeiro estágio. Podemos ver no histograma e no boxplot que tivemos uma média de 0,233, um valor mínimo de 0,029 e o máximo de 0,778. E outro dado interessante é que no terceiro quartil nós tivemos um valor de 0,288, ou seja, uma distribuição fortemente assimétrica. E a regressão beta ela trabalha muito bem com esse tipo de distribuição. Agora os scores de eficiência por faixa de população. Nós vemos ali pela frequência acumulada que cerca de 96% dos municípios, ou seja, municípios abaixo de 50 mil habitantes,
possuem uma média de eficiência de 0,347. E nesse mapa, nós temos a distribuição dos scores de eficiência MDE no estado da Paraíba. Quem conhece o estado da Paraíba, os municípios, vê logo que assim, os municípios que pertencentes a regiões mais dinâmicas economicamente são mais eficientes. No caso aqui, quanto mais escuro, mais eficiente. Agora o resultado para análise de regressão. Regressão MQO, mínimos quadrados ordinários, nós constatamos a presença de heterocedaticidade. Na regressão beta com dispersão constante, nós usamos a função de ligação logit, obtivemos melhores resultados, e o teste reset deu não significativo, o que indica uma boa especificação do modelo. E a regressão beta com dispersão variável, nós tivemos os melhores resultados utilizando a função de ligação probit. O teste reset também foi não significativo. E o teste AIC entre a regressão beta com dispersão constante e variável foi favorável ao modelo com dispersão variável. Aqui os resultados da regressão MQO, nós tivemos 5 variáveis significativas. E a regressão beta com dispersão constante, tivemos 7 variáveis significativas. E a regressão beta com dispersão variável, tivemos 9 variáveis significativas. Na parte de cima, nós temos um modelo para média, MI, e abaixo o modelo para parâmetro de precisão. Esse modelo, eu obtive melhores resultados utilizando apenas uma variável. E análise de resíduos, essa análise de resíduos foi feita para o modelo de regressão beta com dispersão variável. Podemos perceber que o modelo encontra-se bem especificado, assim, tendo em vista a sua complexidade, né? Temos ali o resíduos versus índice de observações, distâncias de cookie e semi-normal dos resíduos. E os principais resultados da análise de regressão para o modelo de regressão beta com dispersão variável. Então, municípios que tendem a ser mais eficientes são os mais populosos, municípios com maior grau de descentralização, vertical fiscal imbalance, mais industrializados e municípios mais transparentes, com gestão mais transparente. E, por outro lado, municípios menos eficientes são aqueles municípios que recebem mais transferências de capital em relação à sua receita corrente, municípios mais dependentes de transferências constitucionais e municípios com alta concentração na arrecadação, ou seja, aqueles que concentram sua arrecadação em um ou outro tributo. Em considerações finais, essa pesquisa resultou em um projeto para avaliar e acompanhar as receitas tributárias dos municípios no âmbito do TCE. Foi elaborado um procedimento padrão para acompanhar as receitas. O Tribunal de Contas, esse ano, mudou a sua metodologia de trabalho. Antes, a gente analisava as contas de exercícios pretéritos e, a partir desse ano, a gente está acompanhando a gestão, eu não digo real time, mas, assim, estamos acompanhando a execução orçamentária de cada município e a arrecadação tributária também. Foi criado um indicador de desempenho tributário municipal, usando DEA e fronteira estocástica. Esse indicador é a média geométrica entre um índice de eficiência tributária e um índice de esforço fiscal. Nesse índice de esforço fiscal, nós podemos verificar também o gap tributário, que é o quanto o município deixou de arrecadar em relação à receita potencial do município, que ele poderia ter arrecadado. Esse projeto já encontra-se em fase de implementação. Alguns auditores já utilizaram o POP, né, que é o procedimento operacional. Foi constatado que esses municípios tinham baixo desempenho tributário. Os auditores foram em loco, realizaram inspeção na administração tributária dos municípios e preencheram o termo de inspeção. E o município já recebeu alerta para tomar, assim, as medidas cabíveis.
A próxima etapa, estamos trabalhando, inclusive estamos tendo um curso sobre manipulação de análise de dados com R, assim, mais aprofundado, com os professores, assim, em convênio com a Universidade Federal da Paraíba, professores do Departamento de Economia. A próxima etapa é o desenvolvimento de um aplicativo Shine. E com essa imagem de João Pessoa, eu encerro minha apresentação. Muito obrigado.